Glória a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede estarmos aqui para ouvirmos a Sua palavra, para juntos meditarmos nela, essa palavra que nos fortalece a cada dia, essa palavra que nos orienta o caminho a seguir em Jesus todos os dias. Que a graça e a paz desse Deus seja com você. Deixa uma mensagem ao seu coração que se encontra no capítulo 33 do livro de Ezequiel, e no versículo 10 e 11. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai-vos, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Glória a Deus por essa palavra. É um capítulo que está falando sobre o atalaia da casa do Senhor. Aqui essa mensagem, depois você lê o capítulo todo, é muito proveitoso esse capítulo para nos despertar. Porque quando Deus manda falar, a gente não deve guardar as palavras, a gente não deve reter. Esse capítulo é sobre isso. Aqui foi constituído um atalaia para falar com as pessoas aquilo que Deus estava mandando, levantando um profeta para dizer a mensagem de Deus. Que se vindo a espada sobre a terra e não fosse avisado o povo, ali aquele atalaia seria cobrado dele, aquelas pessoas, o sangue daquelas pessoas que não foram avisadas, que morreram nos seus pecados. Mas falando ele estaria livre do sangue daquelas pessoas que morreriam sem ter obedecido à voz de Deus que foi lhe mandada. Nesses versículos está nos dizendo, dize à casa de Israel, assim falai, que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós vamos desfalecendo neles. Como vamos viver? Os nossos pecados, as nossas prevaricações, as nossas impiedades têm nos afastado de Deus, e vamos desfalecendo. Vamos morrendo espiritualmente. O triste é quando vamos morrendo espiritualmente e não percebemos. Vamos deixando de obedecer a Deus, vamos deixando o mundo entrar nas nossas vidas e devagarzinho a gente vai saindo do plano do Espírito de Deus. Vamos nos tornando rebeldes, vamos concordando com os maus conselhos e a gente vai saindo da simplicidade que é em Cristo Jesus e vamos começando a parecer mais com o mundo de que um servo de Deus, onde mora o perigo. E nós vamos desfalecendo nele. E como viveremos então? Então, uma pergunta nesse versículo. Como vamos viver? Nós podemos viver porque há um Deus que tem poder para nos perdoar. Há um Deus que tem poder para nos receber de volta nos seus braços eternos. Basta a gente ter arrependimento, converter. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Quantos ímpios têm morrido? Quantas pessoas têm morrido sem Jesus? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas quantos estão descendo à morte eterna sem Jesus? Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Jesus não está preocupado com essa vida aqui não,
Convertei do seu caminho e viva. Jesus, quando ele disse viva, é a vida da eternidade. Convertei, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O ímpio morreu, as suas obras o seguirão. Morre o ímpio no seu pecado, o castigo eterno lhe espera. Convertei-vos do seu caminho e viva, e receba a vida eterna em Cristo. Convertei-vos dos seus maus caminhos, porque vocês vão morrer, ó casa de Israel? Porque vocês vão perder a salvação, como Deus disse aqui? Por que razão vocês morrereis, ó casa de Israel? Se eu tenho a vida para dar, se eu derramei o meu sangue por você, por que razão você vai morrer? Por que razão você vai perder sua salvação? Por que razão você quer viver longe de mim? Assim está dizendo o Senhor. Que nós possamos permanecer fiéis a Deus, que os nossos olhos venham ser abertos, porque Deus tem mandado falar. Convertei-vos, convertei-vos os seus maus caminhos. Não seja como o mundo. O mundo está aí de braços abertos para receber todo aquele que quiser ficar longe da presença de Deus. Mas aquele que quer ficar longe, perto da presença de Deus, não pode concordar com o mundo. Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quantos de nós estamos amando o mundo? A gente para pensar, estamos amando o mundo mais do que a Deus. Tudo neste mundo. Estamos amando a Deus mais do que todas as coisas deste mundo. Amando mais o mundo do que a Deus nesse mundo. Então nós precisamos converter dos nossos maus caminhos todos os dias e amar a Deus mais do que todas as coisas neste mundo. Esse mundo passa, nós precisamos nos desviar dele. Aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não vamos deixar que a simplicidade que é em Cristo Jesus na nossa vida, ela venha se apagar pelos maus conselhos do mundo, pelos maus conselhos familiares, pelos maus conselhos dos amigos, do falso irmão, do falso pastor, daquele que quer nos levar à ruína. Mas que os nossos olhos estejam abertos em Jesus e que possamos converter cada dia do nosso mau caminho, deixar as coisas deste mundo, deixar as coisas que não pertencem a Deus, deixar toda a promiscuidade, toda a vaidade, a lascívia, a contenda, a inveja, a mentira, a peleja. Deixa Deus pelejar por você, deixa Deus fazer por você na sua vida. Ele pode fazer, deixar as prostituições, os vícios, os adultérios. Só Jesus pode nos converter. Por que morrereis, ó casa de Israel? Se há um Deus que pode te perdoar e um Deus que pode te levantar enquanto é tempo, então vamos nos levantar na presença de Deus, não ficarmos parecidos com o mundo. O mundo está aí, hoje todo mundo na torcida, são coisas do mundo, Deus não se agrada, tem dado honra ao homem e o Criador tem ficado de lado. Essas torcidas de jogos, todo mundo concentrado, Deus não tem se agradado dessas coisas. Então, não vamos parecer com o mundo, vamos ser separados para Deus, vivermos uma vida em santidade, viver uma vida de justiça na presença de Deus, porque esse capítulo que ele fala, constitui uma atalaia sobre a minha casa para que ele possa dizer para o povo, porque eis que a espada virá. Então a gente tem falado das coisas de Deus e vamos continuar falando, alertando para que os olhos possam ser abertos e Deus possa ganhar o nosso coração. Deus nos quer 100%.
Deus não divide com ninguém. Então não adianta a gente enganar a gente mesmo, de pensar que a gente vai servir a Deus parcialmente. E nós estamos servindo a Deus parcialmente. Temos deixado o mundo falar mais alto na nossa vida, as vaidades falar mais alto. Temos vestido de qualquer maneira, temos andado de qualquer maneira, falado de qualquer maneira, pensado de qualquer maneira. Temos aberto a nossa boca para falar do modo que não agrada a Deus. Pensamos do modo que não agrada a Deus, vivendo da própria vontade. Mas Deus diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que não nos desfaleçamos nele, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deixa essa palavra para sua meditação. Vamos fugir do mundo, fugir das coisas do mundo, ser separado para o mundo. Cuidado por onde tem andado, cuidado de que mesa tem participado, cuidado de que comida tens comido, para que você não desfaleça, para que não morra na sua impiedade, e assim o Senhor fica distante de ti naquele dia que ele raiar nas nuvens. Vamos estar atentos, ligados no Espírito. Deus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, mesmo sendo ovelha do Senhor, nós precisamos estar atentos, porque a gente pode se confundir. Deus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, nós temos que ter cuidado para a gente não se confundir. E não precisar de passar por aquele processo de ter que apanhar para poder enxergar aquilo que Deus quer para nós. Porque o filho, ele apanha. Quando o pai ama, ele corrige o filho. Quando ele não ama, ele deixa fazer o que quer. Mas o pai corrige. Então, que não precisemos passar pelo coro de Deus, para que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos. Porque mesmo aquele pai que corrige, mas torna um filho rebelde, a palavra de Deus fala que ele resiste ao soberbo. Então, que nós venhamos estar na presença de Deus com santidade, convertendo cada dia mais, fazendo juízo e justiça, que por isso mesmo nós viveremos. Que assim o Senhor Jesus te abençoe, medita nesse capítulo, lê esse capítulo todo para te acrescentar as bênçãos de Deus na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.